Hoje no Aeronotícias, a Latam anuncia um investimento de mais de 40 milhões de dólares para modernizar seus Airbus A319. Mas enquanto isso, a Receita Federal compra um jato, e não é da Embraer. E falando na Embraer, o que pode acontecer agora que Donald Trump quer sobretaxar os produtos brasileiros? E não para por aí. O relatório final do caso do Boeing 737 MAX, que perdeu uma parte da fuselagem em voo, foi divulgado. E ele expõe falhas sérias. Tem também o aumento do IOF, que pode derrubar voos no Brasil, e um novo caso de agressão contra funcionários da Latam em Guarulhos. Termina com prisão. Se você quer entender como tudo isso está conectado, do chão de fábrica ao cockpit, fica comigo até o final, porque o episódio de hoje está cheio de bastidores e análises que você só encontra aqui. Latam avança com investimentos de mais de 40 milhões na modernização dos Airbus A319. Ó, boa notícia, hein, gente? Olha, anunciou um investimento superior a 40 milhões de dólares para reformar os interiores de 37 aeronaves Airbus A319, com o objetivo de elevar os padrões de conforto e tecnologia em voos de curta e médias distâncias. A iniciativa, conhecida na indústria como retrofit é quando você renova o interior do avião, né? Você dá uma remodelada no interior, né? Valoriza uma experiência de voo atualizada, eficiente e culturalmente conectada, segundo a empresa, né? Então olha aí, ó. Deixa eu ver até quando vai isso aí. Essas melhorias estarão disponíveis tanto na classe Premium Economy quanto na classe econômica, reforçando uma oferta diferenciada para ambos os segmentos. Então todo mundo vai ganhar com isso daí, não vai ser só em uma classe, né? A nova geração de interiores que estreia com essas reformas é inspirada na natureza, arquitetura, paisagens e cultura urbana da América do Sul, como informou a empresa. Espero que não fique cafona, né? Às vezes o pessoal quer deixar o negócio meio assim... quer fazer uma coisa muito inspirada em cultura e acaba deixando meio datado, já chega cafona, né? Espero que não. A Latam incorporou materiais, texturas, cores regionais para criar um ambiente que não é apenas moderno, mas também autêntico e representativo do continente. Vou dar um exemplo de uma coisa cafona, é aquele videozinho de segurança que tem nos aviões da empresa, né? Quem já viu, é um negócio que não tem nada a ver, mas enfim. Então olha aí, gente, 37 aeronaves A319 passarão pela reforma e estão distribuídas da seguinte forma: 19 aeronaves atribuídas às rotas domésticas e internacionais no Peru e no Equador, e 18 designadas para o mercado brasileiro. Então dessas 37 não são todas no Brasil não, é Latam Grupo, né? O programa de retrofit teve início em 7 de maio de 2025 e continuará até o final de 2026 ou início de 2027. Cada aeronave requer um processo de 2 a 3 semanas, com reformas sendo realizadas nas bases de manutenção de São Carlos, Brasil, Lima, Peru e Santiago, no Chile. Então a Latam aí, ó, parabéns à Latam, né? Renovando. Essas reformas são bem-vindas, né? Para deixar o avião, porque tem um desgaste grande. Às vezes você viaja, o avião nem é tão antigo, mas como ele é muito usado, faz muitos voos por dia, então os materiais, as poltronas, os bins, etc., eles acabam se desgastando muito, e esse tipo de retrofit realmente ele é necessário. Vamos ver outra notícia aqui, ó. Qual será o impacto na Embraer após as medidas, né, após as sanções do governo americano na taxação aí de 50%? Gente, vai ser muito difícil para a Embraer, tá? Então, olha aí, ó, as recentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil, com a imposição de taxas mais altas sobre os produtos brasileiros por parte do governo de Donald Trump, podem se tornar uma ameaça às vendas de aeronaves comerciais da Embraer. Obviamente, porque a Embraer ela vende praticamente 70% para os Estados Unidos. Então, se for ficar mais caro nos Estados Unidos, se depender do mercado brasileiro, gente, a Embraer ela fecha. O Brasil não compra nada da Embraer, tá? Infelizmente é uma empresa brasileira que não vende nada aqui no Brasil, infelizmente. Se dependesse do governo, nas medidas do governo para incentivar, do BNDES para incentivar e do mercado brasileiro, que em função de tantas taxas, de tanta dificuldade, de falta de infraestrutura,
é muito difícil das empresas crescerem, porque não tem aeroporto, não tem demanda, também a renda do brasileiro é muito pequena. A Embraer ela depende basicamente de vendas para o exterior, tá? Então a Embraer ela só sobrevive com vendas para o exterior. E qual é o maior mercado de longe? Se você somar todos os demais, não dá esse mercado que é o americano. Se você pegar tudo que a Embraer vende, tirar o mercado americano é maior do que a soma de todos os outros. Então vai dificultar muito para a Embraer, tá? Então, ó. Então essa elevação representa um aumento significativo em relação à tarifa de 10% que já tinha sido imposta, né? Na verdade, os 10% eram tarifas, porque a disparidade entre o que o Brasil impõe de tarifas e o que os Estados Unidos impõem de tarifa é muito grande. O Brasil ele taxa muito os produtos americanos e os americanos praticamente não taxam ou taxam muito pouco os produtos brasileiros. Então, na verdade, o que os americanos estavam querendo fazer no início, com os 10%, era dar uma contrabalanceada nisso aí. Se você for, por exemplo, se você quiser comprar um celular, um iPhone, sai mais barato você comprar uma passagem e ir até os Estados Unidos, passear, viajar, comprar um iPhone e voltar para o Brasil, do que você comprar o iPhone aqui. Sai muito mais caro você comprar aqui do que você fazendo tudo isso que eu falei, né? Então, não tem comparação, né? A gente quer comprar qualquer produto importado, aqui no Brasil sai muito mais caro do que você comprar, do que o inverso, o americano comprar panetone. O panetone aqui no Brasil é muito mais caro que o panetone brasileiro que é exportado e vendido nos Estados Unidos. Dá para entender? Não dá para entender, né? Ovo de Páscoa, enfim, gente. Mas tem as narrativas, né? Então, ó, e essa sanção não é uma tarifa, é uma sanção de 50%. Isso aí vai atrapalhar muito. Eu não vou falar do motivo, né? Não interessa. Só que o governo brasileiro não está agindo de forma, digamos assim, sábia, né? Com sabedoria para tentar resolver isso aí, tá? Se não resolverem, se realmente essas medidas forem incorporadas lá em agosto, a Embraer vai sofrer muito e eu não sei o que vai acontecer, tá? A Embraer ela não consegue ser competitiva com tarifas dessa monta. Aí, por exemplo, a Airbus, que é o maior concorrente da Embraer, qual que é um dos maiores atributos da Embraer? O avião é muito bom, tá? Só que um dos maiores atributos da Embraer é justamente o preço. O preço do avião da Embraer ele é bem mais, digamos assim, em conta do que o avião da Airbus. Então, muitos operadores comparam os dois aviões. Pô, os dois aviões são similares. A gente sabe que o Airbus A220 ele é um produto mais novo e um produto, digamos assim, superior em alguns casos, né? Para outros casos não. Então, às vezes quem vai operar a aeronave leva em consideração o preço. E nesse caso não vai mais poder levar em consideração, porque aí o avião da Airbus vai ficar ou o mesmo preço ou até mais barato. Vocês entenderam o problema que isso aí vai acarretar? Então, para a Embraer vai ser difícil, tá, pessoal? Então a gente espera que essas sanções, essa sanção no caso de 50% que está sendo divulgada agora em julho, ela não entre em vigor, tá? Pelo menos para a parte aí das aeronaves, né? Vamos lá. Outra notícia complicada, né? Receita Federal recebe seu primeiro jatinho suíço de 70 milhões de reais. Eu acabei de falar que se a Embraer depender do Brasil para vender seus aviões, ela não vai para frente. E aí o próprio governo brasileiro, na hora de comprar um avião, compra um avião estrangeiro, gente. A gente já nem compra. O governo brasileiro quase não compra produtos da indústria brasileira de aviões, que é a Embraer. E quando inventa de compra do concorrente. O que vocês acham disso aí? Tá certo? Ah, mas o jato suíço, gente, ele é tão melhor assim, ele é tão bom assim. Você já ouviu falar numa fábrica de jato suíço? A gente ouve falar em Boeing, em Airbus, em Embraer, né? São fábricas grandes, de renome. Agora, qual é a marca desse jato suíço, você sabe? Quem conhece de aviação sabe que é Pilatus. Pilatus é uma marca de renome, é uma marca famosa. Mas, será que esse avião da Pilatus ele é tão
melhor assim do que os jatos da Embraer? Então fica aí a minha pergunta, né? O que vocês acham? Vocês acham justo o Brasil, que tem uma das maiores fábricas de aviões do mundo, o governo brasileiro, quando vai lá e escolhe um produto estrangeiro? Enfim, é no mínimo estranho, né? Não estou falando que é estranho do ponto de vista legal e tal, mas poxa, eu acho que poderia ser feito um esforço para prestigiar o produto nacional. É o que eu penso, tá? Então, enfim. Vamos lá, gente. Caso em que pedaço da fuselagem de Boeing 737 MAX se desprendeu em voo, tem relatório final divulgado. Então, olha aí, ó. Isso aí aconteceu, né? Não sei se vocês se lembram do caso de uma porta que estava plugada. Quando a porta está plugada, gente, é quando você põe uma tampa na porta. Ela deixa de ser usada como porta. A fuselagem do avião vem com aquela opção de porta, só que a empresa por algum motivo não quer usar, a configuração da empresa não prevê a utilização daquela porta, eles vão e colocam uma tampa. A gente chama de plug, né? Tem um plug na tampa, é fechado, tudo certinho, e isso aí acabou soltando, tá? Soltando em voo num 737 MAX. Então, olha só, o Criprocó que deu isso aí, ó. Olha, este evento em que uma parte da fuselagem se desprendeu em pleno voo e que impactou significativamente os negócios da fabricante, da Boeing, levou a mudanças drásticas na alta administração. Um monte de gente, né, acabou sendo demitido e em suas linhas de produção. Então um monte de gente acabou sendo demitido aí, né? O estopim para a nova onda de críticas à Boeing foi a soltura de um plug da porta em pleno voo, que felizmente não resultou em ferimentos graves para os passageiros ou a tripulação, ainda bem, né? No entanto, o episódio gerou um novo ciclo de desconfiança por parte do público, dos legisladores americanos, né, e executivos das companhias aéreas, marcando mais um ponto negativo para a Boeing enquanto tentava recuperar sua imagem abalada pelos acidentes com o 737 MAX, né, aqueles dois acidentes, um em 2018 e o outro em 2019, né. Então aí saiu o relatório, né, foi publicado no dia 10 de julho, aponta que a provável causa da saída do plug da aeronave que realizava o voo 1282 da Alaska Airlines, que partiu de Portland em direção ao sul da Califórnia, foi a falta de treinamento, orientação e supervisão adequados para garantir que os profissionais de manufatura conseguissem seguir consistentemente e corretamente o processo de remoção de peças. Então, ou seja, todo aquele processo de montagem, o treinamento, a orientação, a supervisão estava deficiente. Foi o que constatou aí esse relatório. Então eles vão ter que mudar esses processos, né? Não adianta só você dar o treinamento, você explicar como é feito, como tem que ser feito. Você tem que orientar, você tem que monitorar, você tem que ter todo um processo que garante que aquilo vai ser feito da maneira correta. Não só ir lá explicar, é assim que faz, se o cara não fizer direito, o erro é dele, a culpa é dele. Não, não é assim que funciona, tá, gente? A empresa tem que garantir que o processo seja a prova de falhas, tá? E isso não aconteceu nesse caso aí, né? Então a Boeing ela implementará as alterações de design para evitar que o mesmo carro ocorra novamente, com planos para aplicar essas mudanças nas novas aeronaves e para que isso não aconteça, né? Bom, o documento também apresenta uma extensa lista de recomendações, tanto para a Boeing quanto para a FAA. A FAA é a ANAC lá dos Estados Unidos, né? Incluindo a formação de um painel independente para avaliar a cultura de segurança da companhia, né, no caso da Boeing, e fortalecimento dos programas de treinamento prático e a revisão do processo de gerenciamento de riscos de segurança da empresa. Então, mudanças aí nessa parte de processos da Boeing, tá, pessoal? Aí vamos falar de novo daquele decreto, né, que elevou o IOF. Ele atinge diretamente a aviação brasileira e limita voos pelo país. Então, um imposto sobre operações financeiras, que muita gente pensa que só quem paga são os ricos, né? Então, recente decreto que levou a alíquota do imposto sobre operações financeiras IOF de 0,38 para 3,5% levanta questões importantes
sobre as políticas públicas voltadas para a ampliação da conectividade do Brasil e o acesso da população ao transporte aéreo. Então a gente sabe que no Brasil, o transporte aéreo, gente, empresas aéreas, elas fogem do Brasil. As que estão aqui são teimosas, tá? Elas ainda insistem em perder dinheiro no Brasil, a verdade é essa. A Azul só ganhou dinheiro no Brasil em 3 anos. Ela opera desde 2010, se eu não me engano. Acho que é 2010. Nesse tempo todo, em 15 anos que a Azul está por aí, só de 15 ela perdeu dinheiro em todos, menos em 3 anos. Só ganhou dinheiro, só teve lucro em 3 anos. Ela vem perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Né? Só prejuízo. Ah, mas como é que uma empresa continua existindo tendo só prejuízo? Aí entra a questão de alavancagem, ela pega emprestado, o que ela ganha ela paga o empréstimo, assim funciona. Tá? Eu não vou detalhar isso aqui porque é uma matemática meio chata, mas a verdade é essa, ela pega dinheiro emprestado para pagar os empréstimos que ela fez lá atrás. Aí com esse dinheiro que ela ganha, ela vai pagando empréstimo e a dívida vai aumentando. Tá? Em grosso modo é assim. E ela continua funcionando. Até chegar uma hora que o negócio não dá mais conta. Que é o que aconteceu agora com a Azul, que teve que pedir recuperação judicial. Quando a empresa não aguenta mais, ela vê que não vai conseguir pagar mais, aí ela pede recuperação judicial, pede nos Estados Unidos, porque lá a segurança jurídica, a organização governamental é maior, tá? Não estou falando que é perfeito, que é maravilhoso, não. Mas não tem nem comparação a segurança jurídica e a proteção da empresa nos Estados Unidos. Por que ela pediu lá, sendo que a empresa é brasileira? Porque ela tem muitos credores americanos e ela opera também nos Estados Unidos. Então, gente, o Brasil, ele é especialista em matar as empresas. A empresa ela não consegue ganhar dinheiro aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Quando a empresa está ganhando dinheiro, se o governo percebe que a empresa está ganhando dinheiro, o que ele faz? Ele cria alguma maneira de ir lá e atrapalhar mais. Porque não pode ganhar dinheiro. Porque onde já se viu ter lucro? Não pode. E é isso que eles estão querendo fazer aí. Ó. IOF, mais um imposto. Olha só, você trabalha o ano inteiro, tudo que você ganha o ano inteiro, você pega, divide por 12. Divide por 12 e multiplica por 5. Então se você ganha o ano inteiro, vou dar um exemplo aqui, 12 mil dólares, ou 12 mil alguma coisa. Você divide por 12 vai dar 1.000, multiplica por 5, 5 mil. Desses 12 mil que você ganha, 5 mil você tem que entregar na mão do governo. Aí você fala, mas eu pago tudo isso de imposto, né? Quase metade de tudo que eu ganho, porque o governo vai me dar saúde, vai me dar educação, vai me dar segurança, vai me dar lazer. Na verdade o governo não te dá nada disso ele te entrega. A saúde é uma porcaria, a segurança nem se fala, né? Você não pode andar na rua, enfim. Então, e mesmo assim eles ainda querem aumentar os impostos, né? Vai atrapalhar na aviação? Com certeza vai atrapalhar a gente, tá? Com certeza vai atrapalhar. O aumento do IOF impacta diretamente operações de leasing das aeronaves e motores, serviços de manutenção e pagamentos a fornecedores estrangeiros. Essas transações são vitais para a manutenção e renovação da frota nacional, especialmente porque as companhias aéreas brasileiras não podem contratar leasing no país. Não tem empresa de leasing aqui no país. Tem alguma empresa de leasing que aluga os aviões? Aqui no Brasil não, né? Então você tem que contratar isso no exterior, né? Como resultado, essa medida compromete investimentos em novas rotas, limitando a conectividade aérea e o acesso das populações em áreas remotas ao transporte aéreo. O que está acontecendo? Vocês viram que teve empresa aérea aí que já divulgou que vai parar de operar em um monte de cidades aí pelo Brasil, né? Por que vai parar? Por causa disso. Isso também, né? Só por causa disso, né? Para ilustrar o impacto, o aumento do IOF corresponde ao leasing anual de 25 aeronaves de porte médio ou 40 aviões Embraer. No âmbito da aviação regional, isso poderia significar a adição de 80 aeronaves operando nos aeroportos contemplados pelo programa Ampliar. Assim, políticas públicas desenhadas para incluir mais brasileiros no transporte aéreo e conectar novos destinos perdem eficácia quando acompanhadas de medidas fiscais que desencorajam investimentos na expansão da malha aérea. O resultado é uma potencial redução na oferta de voos, concentrando as operações nas rotas já estabelecidas. O pessoal só vai fazer as rotas que dão dinheiro, né? Aquelas rotas que ligam as grandes capitais do Brasil.
as capitais menores e as cidades do interior vão ficar sem transporte aéreo, tá? Porque o governo insiste sempre em atrapalhar, né? Essa, infelizmente, é a verdade, né? E para a gente encerrar aqui hoje, ó, passageiro agride funcionários no aeroporto de Guarulhos e é detido para responder na justiça. Então isso aí é um absurdo. Agrediu o funcionário, tem que puxar cana, né? A Polícia Federal informou que realizou diversas operações no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos entre os dias 12 e 14 de julho de 2025, incluindo o atendimento a um caso de agressão de funcionários. Na ocasião, um passageiro brasileiro que aparentava estar embriagado e pretendia embarcar para a Bolívia foi preso após agredir verbal e fisicamente funcionários do aeroporto e um policial, incluindo ofensas homofóbicas. Então, gente, isso aí é um absurdo, tem que ir preso, a polícia tem que prender, o pessoal tem que denunciar e tem que ficar preso. Não adianta ir preso lá, aí o delegado vai, sai na audiência de custódia. Então a gente está vivendo uma época no Brasil que ninguém vai preso, o cara pode fazer o que for, que ele acaba sendo liberado logo em seguida, né? Então a gente espera que isso diminua e que o cidadão aí, o artista que ficou bravinho lá no aeroporto, fique preso por um bom tempo. O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e o de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.